Eu escolho meus amigos não pela cor da pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles eu não quero resposta, eu quero o meu avesso. Eu quero que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco. Eu quero santos, para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim. Metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero choros previsíveis, nem risos piedosos. Eu quero amigo sério, daquele que fazem da realidade a sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos nem chatos. Eu os quero metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou, pois ao ver os loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Fala comunidade, beleza? Meu nome é Matheus e hoje a gente recitou esse poema do Oscar Wilde, Loucos e Santos, e eu acho um poema bem legal no geral, mas tem um ponto que eu não gosto muito, que ele fala muito do eu, né? Sempre eu quero, mas tá falando de amizade, mas só pensando em si em alguma medida, tá pensando no outro no sentido de o que o outro tem que ter. Isso eu achei um pouco estranho em alguma medida, sempre que a princípio quando a gente pensa em amizade a gente está pensando na outra pessoa e não na gente, né? Essa é a ideia, mas um poema que fala sobre a amizade, mas que fala do como o outro deveria ser, em alguma medida para mim faz pouco sentido. Nesse aspecto, eu pensei o seguinte: ok, a gente ouve esse poema e fala, uau, como seria legal ter amigos assim, não é mesmo? Só que em alguma medida, eu fiquei pensando na quantidade de eu quero, talvez valeria a pena pensar não no como eu quero um amigo assim, mas no como eu gostaria de me tornar assim para ser um bom amigo. Entendeu? Se um bom amigo é ser desta forma, então eu vou me tornar assim, vou ter essas características, vou ser louco, santo, bobo e velho, criança e sério, troquei, para conseguir ser, a princípio, pelo menos um bom amigo, né? Por que eu vou cobrar essas características dos outros se eu não tenho nem em mim? Nesse sentido, eu acho que o poema, não sei se é intencional, talvez seja intencional falar tanto eu quero para dar uma psicologia reversa, mas eu acho que não, mas, né? E também, outra coisa que eu achei interessante nesse poema é que ele fala de que tem que ser bobo e sério, no sentido de que, a princípio, ser bobo demais é um vício, né? Pensando na ideia de virtude aristotélica, né? Teria tipo uma linha, daí aqui um vício e aqui outro. Só que em alguma medida seria ser bobo demais e sério demais. Só que a ideia não é achar um ponto central que equilibra os dois. A ideia é ter muito de um e muito do outro na medida exata. Não sei se, independentemente do que Aristóteles falou, né? Só que isso é interessante porque quando a gente pensa na virtude, a gente pensa em alguma medida nesse ponto do meio que em alguma medida são as duas coisas se anulam, né? Não é nem tão sério, mais ou menos nem tão bobo, então fica um meio frio, sabe? Tendo essa perspectiva do poema, a ideia é que tu seja suficientemente bobo, suficientemente sério e suficientemente bobo. Então, nesse sentido, tu é bastante bobo e ao mesmo tempo bastante sério, no sentido de que são os dois, a princípio, os vícios na medida exata, a ponto de que tu fique na posição correta, não é igual o estoico. Quando a gente pensa no estoicismo, nessa coisa da apatia estoica, em alguma medida cai nesse problema. A virtude seria esse ponto central, né? Essa ideia de que a virtude é um pouco
um pouco a anulação de dois vícios, né? Um ponto frio e anulado, cai muito no estoicismo, parece muito com isso, né? Tanto que a palavra do estoicismo é apatia. Só que, cara, convenhamos, ser apático em alguma medida não é bom. Se tu tá em um lugar onde tu deve ser feliz, tipo, sei lá, o aniversário de alguém, um momento comemorativo. Não faz sentido tu ser apático naquele momento. Tu tem que ser suficientemente bobo para considerar, para receber a felicidade naquele momento. Em um momento ruim, tu tem que ser suficientemente sério para não permitir com que aquele contexto ruim te afete tanto. Então, nesse sentido, o poema traz bastante essa ideia de que a virtude não é exatamente um ponto frio entre dois lugares, mas sim duas características suficientemente elevadas e ao mesmo tempo juntas. Aparentemente são contraditórias, mas na verdade não é. Se estiverem na medida certa, tu chega na virtude real e não no ponto de vista não pensando de uma forma diferente do que o estoicismo em alguma medida defende, dessa apatia, né, dessa anulação de dois vícios para chegar no meio. No geral é isso. Muito obrigado e tamo junto.